Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e minha equipe vamos apresentar hoje o livro de 2 Reis, o 11º livro do Antigo Testamento da Bíblia. É uma continuação direta do livro de 1 Reis. Ele narra a história do reino de Israel e do reino de Judá, desde a morte de Acabe até o cativeiro babilônico. Aqui está uma visão panorâmica mais completa e detalhada do livro de 2 Reis. Os capítulos 1 e 2, sucessão de Eliseu. O livro começa com a história do profeta Elias sendo levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, que foi discípulo de Elias, herda seu manto profético e continua a obra de seu mestre. Eliseu realiza milagres e é reconhecido como um profeta poderoso. Dos capítulos 3 ao 17, reinados de diversos reis. Essa seção do livro relata os reinados de vários reis, tanto de Israel, reino do norte, quanto de Judá, reino do sul. Destacam-se os reinados de Jeorão, Jeú, Joás, Jeroboão II, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Alguns desses reis são descritos como ímpios, promovendo a idolatria e a adoração de falsos deuses, enquanto outros são considerados justos e buscam restaurar a adoração a Deus. Dos capítulos 18 ao 25, profetas durante esse período. Nessa seção são mencionados diversos profetas que serviram durante os reinados dos reis de Israel e Judá. Destaca-se o profeta Isaías, que proclamou mensagens de julgamento e esperança para o povo de Judá. Outros profetas, como Miqueias e Jeremias, também são mencionados. Do capítulo 17 ao 25, queda dos reinos e exílio. Essa é a parte central e crucial do livro de 2 Reis. Aqui é narrada a queda do reino de Israel, reino do norte, nas mãos dos assírios, liderados pelo rei Salmaneser V e posteriormente pelo rei Senaqueribe. O povo de Israel é levado ao exílio e disperso entre outras nações. O reino de Judá, que é o reino do sul, também enfrenta dificuldades e finalmente é conquistado pelos babilônios, liderados por Nabucodonosor. O templo de Jerusalém é destruído e muitos judeus são levados cativos para a Babilônia. O livro de 2 Reis oferece um relato detalhado dos eventos e das consequências da desobediência e da idolatria em Israel e Judá. Ele destaca a importância da fidelidade ao Deus verdadeiro e os resultados devastadores da apostasia. O livro também mostra a persistência de Deus em enviar profetas para chamar o povo ao arrependimento e advertir sobre o juízo iminente. Ao mesmo tempo, ele revela a soberania de Deus sobre as nações e seu plano de disciplina e restauração para o seu povo. O livro de 2 Reis
sob uma segunda perspectiva. Borbulhando ao se chocar contra as pedras junto às suas margens, o rio rapidamente forma cascatas em direção ao mar. A correnteza agarra, arranca e puxa folhas e galhos, levando-os para um passeio. Aqui e ali pode-se ver um esportista em um caiaque ou uma canoa, seguindo o fluxo. A gravidade atrai a água e o rio leva o resto para baixo. De repente, um míssil de prata rompe a superfície e se lança contra a corrente, e depois outro. Sem prestar atenção à oposição vertiginosa, o brilhante salmão nada contra a correnteza. Eles devem seguir para a montante, e nada os impedirá de chegar a seu destino. A correnteza do rio da sociedade está fluindo rápida e furiosa, puxando tudo o que está no seu caminho. Seria fácil flutuar e seguir a correnteza, mas Deus quer que nademos contra ela. Não será fácil, e poderemos estar sozinhos, mas será o correto. No livro de 2 Reis, lemos a respeito de governantes perversos, idolatria desenfreada e uma população complacente, certamente seguindo para baixo. Apesar da pressão para se conformar com a sociedade, afastar-se do Senhor e servir somente a seus próprios egos, uma minoria do povo escolhido seguia na direção oposta, em direção a Deus. Os profetas de Betel e outros, bem como dos 2 reis justos, transmitiam a palavra de Deus e o defendiam. Ao ler 2 Reis, observe esses corajosos indivíduos. Perceba a força de Elias e Eliseu e o comprometimento de Ezequias e Josias, e decida-se ser alguém que nada contra a correnteza. 2 Reis dá continuidade à história de Israel, aproximadamente entre a morte de Davi e a morte da nação. Israel fora dividida, conforme 1 Reis 12, e os 2 reinos começaram a cair na idolatria e na corrupção, rumo ao colapso e cativeiro. 2 Reis narra as sórdidas histórias dos 12 reis do Reino do Norte, chamado Israel, e os 16 reis do Reino do Sul, chamado Judá. Durante 130 anos, Israel suportou a sequência de perversos governantes, até que foram conquistados por Salmaneser da Síria e levados em cativeiro em 722 a.C., conforme 2 Reis 17, versículo 6. De todos os reis, tanto no Reino do Norte como no do Sul, somente 2, Ezequias e Josias, foram considerados bons. Devido à sua obediência a Deus e às renovações espirituais durante seus reinados, Judá resistiu durante 136 anos mais, até cair diante de Nabucodonosor e os babilônios em 586 a.C. Durante esse período sombrio, a Bíblia menciona 30 profetas que proclamaram a mensagem de Deus ao povo e seus líderes. Os mais notáveis desses homens destemidos de Deus são Elias e Eliseu. Quando Elias chegou perto do fim de seu ministério terreno, Eliseu pediu a Deus para ser o sucessor legítimo de Elias. Pouco depois, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, e Eliseu se tornou o porta-voz de Deus para o povo do Reino do Norte. A vida de Eliseu foi cheia de sinais, proclamações, advertências e milagres. 4 dos mais memoráveis são o azeite que fluía, a cura do filho da Sunamita, a cura da lepra de Naamã e a lâmina do machado que flutuou.
Mesmo em meio a terríveis situações, Deus terá sua minoria fiel, seu remanescente. Ele deseja homens e mulheres de coragem para proclamar sua verdade. Segundo Reis, sob uma terceira perspectiva. O conteúdo de Segundo Reis é estruturado em torno do governo de monarcas de Israel e de Judá. O relato se inicia por um acidente que causou a morte de Acasias, rei de Israel, e com o último acontecimento da vida de Elias, em que ele foi levado por Deus para o céu. A capa de profeta foi transferida para Eliseu, cujos milagres e conselhos ocupam vários capítulos subsequentes. Os reinados de Jeorão e Acasias de Judá encaminham a história para o crítico ano de 841 a.C., em que o golpe de Jeú provocou a morte dos reis Jorão e Acasias. Jeú também executou Jezabel, os membros da família de Acabe que ainda restavam e os oficiais que adoravam a Baal. Teve início desse modo o reinado de 28 anos de Jeú. Na mesma época, Atalia usurpou o trono de Judá e reinou durante 6 anos, até que indivíduos fiéis à linhagem de Davi entregaram o reino a Joás. Enquanto Joás, Amazias e Uzias governaram sobre Judá, a dinastia de Jeú reinou em Israel. No ápice desse período, os dois reinos desfrutaram prosperidade. O reino do norte, porém, continuou a seguir caminhos perversos e entrou em declínio. A quarta dinastia chegou ao fim quando Zacarias foi assassinado. Os anos finais do reino do norte foram caóticos, com os curtos reinos de Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Durante esse tempo, Jocão e Acás reinaram em Judá. Oséias, o último rei de Israel, tomou a decisão insensata de confiar no Egito e rebelar-se contra a Síria, o que levou à tomada de Samaria e ao fim do Reino do Norte em 722 a.C. Essa sessão termina com uma avaliação dos motivos da queda de Israel e um relato do repovoamento de Samaria. A seção final do livro, vai do capítulo 18 ao 25, trata do destino de Judá e destaca 2 reis. Ezequias é lembrado por sua confiança no Senhor na ocasião em que o reino se viu pressionado. E Josias recebe elogios por sua devoção à lei divina. Até mesmo esses 2 monarcas, porém, cometeram erros críticos por falta de bom discernimento. Depois da morte de Josias, os últimos reis de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do sul foi saqueado e por fim destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O julgamento profetizado por Deus havia chegado, e o reino glorioso de Israel se tornou apenas uma recordação. A história da monarquia dividida se encerra com 2 apêndices. O primeiro sobre acontecimentos em Judá depois da queda de Jerusalém, e o segundo sobre a libertação posterior de Joaquim na Babilônia. Enfim, encerramos aqui um breve resumo sobre 3 perspectivas do livro de 2 Reis. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida e todos digam amém.